Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui é o pastor Luciano. Eu quero iniciar nesse dia uma série de estudos teológicos e queria iniciar nesta manhã falando um pouquinho sobre a introdução ao estudo da homilética. Eu estou no Ministério da Palavra há mais de 20 anos, ministrando teologia e também pregando a palavra de Deus por vários estados desse país, em vários ministérios. E Deus colocou no meu coração e também no coração da minha esposa, ela foi aquela que me deu a ideia, e quero desde já deixar aqui os meus agradecimentos à minha esposa, que é aquela que sempre me incentiva no meu ministério, juntamente com a minha filha, e sem elas talvez também eu não estaria aqui. Então eu sou grato a Deus pela vida delas e quero iniciar esse estudo baseado na ideia da minha esposa. Eu quero então, o primeiro vídeo, iniciar falando sobre a introdução do estudo da homilética. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito. Qual é o conceito que nós devemos dar para a homilética? Homilética é uma matéria teológica que é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público. A homilética ela deve ser aplicada para a proclamação do Evangelho. É bem verdade que eu estou falando do estudo da homilética bíblica, mas a homilética também ela é estudada em vários ramos, em várias ciências, como no direito. Eu sou estudante de direito, estou no 3º ano, e a gente necessita ter um estudo aprofundado e aprender as técnicas e também buscar o dom da palavra, pois a homilética nada mais é do que a ciência que vai te ensinar a falar em público, discursar, defender tese, convencer, persuadir as pessoas que te ouvem. Então, nós precisamos entender que esse termo homilética ele surgiu durante o Iluminismo, lá no século 17 e 18, quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos, como, por exemplo, dogmática, apologética, hermenêutica, que são matérias que nós vamos também estudar depois. As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar os textos, e a exegese, que se complementam. Tudo isso nós vamos depois estudar em estudos separados. Então, a palavra homilética vem do grego homiletique, que é ensino em tom familiar. Também vem de um outro termo grego, que é o verbo homileo, que significa homilia, que é pregação cristã nos lares em forma de conversa. Então, o que subentende-se sobre a homilética? A homilética nada mais é do que você aprimorar-se para você ser um pregoeiro ou um pregador, ou fazer uma pregação, uma preleção. Grave esse termo, é preleção. E a pregação é o ato de pregar a palavra. A pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. E o pregador, quando se diz o pregador ou preletor, é aquele que prega, que vem do latim praedicare. Praedicare significa anunciar, publicar. A palavra grega correspondente a pregador é kerix, que significa arauto, isto é, aquele que tem uma mensagem. E também pode-se dizer para o pregador também, existe outras palavras derivadas, como querigma, Querigma, que vem do reino de Deus, uma boa notícia, uma boa nova, que também pode ser evangelion, que é nada mais do que evangelho.
Então, nós entendemos aqui nessa pequena instrução e introdução o que é a homilética. E a homilética bíblica que nós professamos, ela é de suma importância que o estudante tenha vida espiritual, pois a pregação da palavra de Deus não requer só técnica, não requer só ciência, não requer só conhecimento, né? Mas requer uma vida espiritual. E se nós pudéssemos desenhar aqui um desenho sobre o que é pregar, nós vamos ver que a pregação, o pregador, forma-se um triângulo. No topo do triângulo está Deus, né? De um lado o pregador e do outro lado os ouvintes. Então, o pregador, ele necessita se aprimorar na homilética para quê? Para pregar, para anunciar. Como dissemos atrás, você será um arauto, você será um pregador. E o pregador, ele se dirige a Deus e transmite ao ouvinte aquilo que Deus deu a ele. Olha só que interessante. Então, há um triângulo: Deus, o pregador e os ouvintes. Baseado-se nisso, nós podemos ver o maior exemplo de um pregador, e desse triângulo é o apóstolo Pedro, né? Se você observa, o apóstolo Pedro é aquele que estava e esteve com Jesus, que falou com Jesus e que fala de Jesus. Olha só, ele esteve com, ele falou como e ele fala de. Né? Ele esteve com Jesus lá nos evangelhos, ele falou como Jesus em Mateus 26, 63, e em Atos 4:10 nós vamos ver ele falando de Jesus, em Atos 2 ele falando de Jesus. Então o pregador é aquele que leva a mensagem, leva as boas novas, apresenta Cristo às pessoas. O pregador, ele não só fala, ele não pode ser somente uma maritaca falante. O pregador, ele precisa levar o quê? Ensinamentos. Ele precisa ter na sua mensagem propósitos. E para isso é preciso que o mensageiro tenha identificação com Cristo. Conhecer a Cristo de forma especial, além de ser convertido. Porque nós precisamos de pregadores que tenham conversão, que tenha história de vida com Cristo, como o apóstolo Pedro, né? Nós não podemos ter nos nossos púlpitos pregadores artificiais, mas precisamos ter nos nossos púlpitos pregadores que estiveram e estão com Jesus, que falam como Jesus e que falam de Jesus. Olha que interessante, conhecer a Cristo de forma especial, além de ser convertido, ter certeza da sua chamada. Isso é muito importante. O pregador precisa ter certeza da sua chamada. E essa chamada, ela precisa ser específica. O ministério da palavra não pode ser somente um meio de ganhar dinheiro, de ganhar status, de ter fama, de ter o seu nome nas mídias sociais. Não. O pregador precisa entender desse triângulo. Deus está no topo, o pregador está ao lado e os ouvintes querem ouvir o que você tem para levar a eles. Para encerrar a nossa primeira aula de homilética, eu quero deixar aqui para você as características de um pregador. Nós vamos ver as características de um pregador em dois pontos: do ponto de vista espiritual e no ponto de vista técnico da ciência. No ponto de vista espiritual, o pregador precisa ser chamado para esta obra, ele precisa ser ordenado, ele precisa conhecer a Deus, ele precisa ter mensagem, ele precisa ter unção e ele precisa ter autoridade e ousadia. Agora, no ponto de vista técnico, pastor, ele precisa ter dom da palavra, ele precisa ter conhecimento da palavra, ele precisa ter manejo com a palavra e ele precisa guardar a palavra no coração e precisa ser instrumento nas mãos do Deus que o vai usá-lo.
Então, que nesta manhã você fique com isto dizendo que a palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação, pelo ouvir a palavra de Jesus. Romanos 10:17. Entretanto, a falta de preparo adequado do pregador, a falta de unidade corporal no sermão, falta de vivência real do pregador na sua fé cristã e a falta de aplicação da prática às necessidades existentes da igreja, a falta de equilíbrio, né, na seleção dos textos bíblicos e a falta de um bom planejamento ministerial vai trazer dificuldades na proclamação da palavra. Eu quero deixar hoje nesse vídeo a nossa primeira aula sobre homilética e no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a questão do pregador e dentro da matéria da homilética nós vamos falar da ética do pregador, né? Como o pregador deve se portar, qual é a sua atitude diante dos ouvintes e daqueles que ouvem. E já te deixo aqui um feedback do que nós vamos tratar. O que vamos tratar na próxima aula é a primeira impressão é a que fica. Que Deus te abençoe. Espero que tenha sido útil e que possa ajudar você a entender que é tempo de você buscar ao Senhor e fazer parte desse triângulo abençoado. Deus no topo te revelando, você pregando e as pessoas te ouvindo. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.